Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 6º episódio do Sem Rodeios Podcast, aqui pelo Patos Notícias. Último episódio da nossa temporada de 2023. O tempo passou voando. Hoje a gente vai falar sobre hipnose, vamos falar sobre autocontrole, principalmente nessa época do ano, né, que a gente vai iniciar um novo ano em breve. É muito importante a gente ter essas reflexões. Para isso eu estou recebendo aqui o Romani Souza, ele que é psicólogo e treinador aqui em Patos de Minas e atende, na verdade, todo o Brasil aí pela internet. Romani, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, Lanes. E parabéns por esse projeto, podcast aqui do Sem Rodeios. Muito obrigado. E eu não estou sozinho, ao meu lado, meu fiel escudeiro, Flávio Souza. Flávio, muito bom ter você aqui de novo. Ô, Lelis, o prazer é meu, viu? Prazerão estar aqui com a audiência do Patos Notícias, do Sem Rodeios, projeto esse que a gente encabeçou, que a gente participa e fico muito feliz de fazer parte, ainda mais podendo bater um papo com um cara da sabedoria e da experiência do Romani, que com certeza vai nos engrandecer muito para a gente aprender, né? Hoje a gente está vivendo um período em que as pessoas, às vezes, elas têm resistência ao conhecimento e a gente precisa ter isso em mente, que a gente não pode ser resistente ao conhecimento, a gente tem que aprender, e aprender com pessoas que eu ouvi falando agora há pouco aí, atingindo a marca dos 100 mil inscritos no canal. Poxa, não é para qualquer um, né? Então é um prazer poder conversar com vocês e tô feliz de estar aqui de novo no Sem Rodeios. Perfeito, e é muito bom ter influencers que dizem, né, que tem conteúdo, que inspiram as pessoas pro lado bom da vida. Romani, quem é você? Meu nome é Romani, eu nasci na cidade de São Gotardo, aqui pertinho de Patos de Minas. Temos um Patureba, então. E já moro aqui em Patos também, já talvez até há mais tempo que São Gotardo. Eu saí de São Gotardo por volta de 16, 17 anos. Hoje eu tô com 34 anos. Eu sou empresário, eu trabalho na área da psicologia, principalmente ajudando profissionais da saúde, psicólogos, médicos a fazerem um atendimento mais humanizado, elevar o nível da qualidade dos atendimentos. Esse é um produto principal que eu tenho, uma plataforma de educação, e eu tenho alguns projetos complementares, por exemplo, psicoterapia. Hoje tem a psicoterapia pelo meu método, que pessoas procuram para serem atendidas e eu não consigo mais atender todo mundo que procura, então eu tenho como se fosse uma clínica online para prestar esse tipo de serviço, buscando sempre o máximo de excelência por um valor justo. Eu tenho também outros projetos, como eu falei, eu sou empresário. O que isso implica na prática? Eu tenho uma empresa no agronegócio que eu sou sócio, além da empresa de agronegócio, tem influencer, como você falou, canal no YouTube, no Instagram, produção de conteúdo recorrente. Para quem não entende, quando se fala ter um canal, de forma profissional, isso significa que todo dia, ou pelo menos ali umas 2, 3 vezes. E tem um investimento por trás disso. Tem um investimento por trás disso, toda uma equipe, é um negócio, é uma estratégia para produção de conteúdo recorrente. E tem também um projeto bem interessante que é basicamente um grupo de empresários que eu ajudo a coordenar esse grupo. O meu objetivo lá também é aprender com o grupo e eu reúno pessoas boas. Então esses são alguns projetos que eu tenho hoje, mas de forma resumida, eu sou uma pessoa que valoriza a família e tem muita fome de crescer. Perfeito. Ô Flávio Souza, a gente estava até conversando aqui antes de começar o programa, entre nós dois aqui, a respeito aí dessa nova era, né? O pessoal sai da faculdade, ao invés de entrar no mercado de trabalho numa CLT, o pessoal procura já abrir seu próprio negócio, né? E o Romani fez isso. Pois é, e mostra a ousadia, né? Porque hoje muitas pessoas escolhem o conforto em algumas situações, não que eu estou dizendo que todas as pessoas que trabalham na CLT estão confortáveis. Na maioria das vezes não, né? É um salário um pouco mais apertado, é um pouco mais difícil para você ter liberdade para fazer as coisas que são os seus verdadeiros sonhos fora de uma empresa. E também, claro, a gente tem que ser justo a pessoas que vão ser felizes trabalhando na CLT, crescendo dentro de uma empresa. Há espaço para todo mundo. Mas as pessoas como o Romani, elas são um ponto fora da curva e elas são inspiração, porque são pessoas que resolvem furar a bolha, atravessar o caminho
do empreendimento, e a gente vendo ele falar a respeito do que ele faz, ele segue a cartilha do empreendedor direitinho, né? Diversificação ali dos investimentos, coloca energia em várias coisas, mas me chamou a atenção, Romani, a forma como você fala de trabalhar com as pessoas para ajudá-las a crescer em algum momento. Quando é que surge na sua vida esse interesse por ajudar as pessoas, esse interesse por fazer com que as pessoas atinjam o seu potencial máximo? E embutida a essa pergunta, você já chegou no seu potencial máximo? Eu acho que tem uma frase que eu gosto de dizer que é a seguinte, essa é uma frase minha que é: quem tá pronto já morreu. Se você conversa com alguém que acha que já sabe de tudo, que não tem nada mais para aprender, a pessoa... Tudo que você vai falar com ela, eu já sei, se eu já sei, essa pessoa tá morrendo e não tá percebendo. Se você conversa com uma pessoa de 80 anos, ela tem sonhos, inspirações, essa pessoa tá cheia de vida. Se você conversar com uma pessoa de 20 e ela já acha que sabe de tudo, essa pessoa estagna e não vai ter os melhores resultados. Segunda coisa, quando eu acredito que eu sempre gostei de contribuir, ajudar pessoas, desde a época de escola. Minha mãe me levava para fazer trabalhos voluntários em asilo, isso de alguma forma me inspirou. Eu tinha alguns desafios em relação a entender melhor como o jogo do capitalismo funciona, entender melhor como funciona para poder gerar valor para as pessoas e ser bem remunerado por isso, porque eu acho que não adianta também, é contraintuitivo isso, mas quando eu pensava em ajudar e só ajudar de graça, eu não conseguia ajudar o número de pessoas que eu gostaria e eu não conseguia me ajudar. Quando eu passo a cobrar pelo trabalho, contraintuitivamente, eu começo a ajudar um número muito maior de pessoas, eu consigo montar um negócio, eu consigo crescer e eu consigo gerar mais valor para a sociedade. Então eu comecei a entender diferente como funcionava e colocando aqui assim, a virada, quando eu começo... negócio, eu gosto de dizer que não vem do nada, né? Porque quando fala assim, olha, saiu da faculdade e já começou a empreender. E ao mesmo tempo não é. Por quê? Porque dentro da faculdade, primeiro, eu já fazia um monte de atendimentos gratuitos, eu fazia palestras, dava treinamentos, eu ainda antes de me formar, eu já começava a fazer atendimento, dar palestra, dar treinamentos. Eu lembro de pegar o crachá da faculdade para ir ou em empresas ou, por exemplo, escolas e falar, olha, eu estou aqui como estagiário do curso de psicologia e na época nem a faculdade sabia que eu estava indo lá, eu ia porque eu queria gerar valor e todo mundo gostaria de ter uma porta aberta, mas poucas pessoas estão fazendo o que eu acabei de falar agora. Deixa eu abrir portas, deixa eu gerar valor, deixa de alguma forma eu contribuir primeiro. E eu começo muito antes de estar pronto, eu acho que esse é o segredo sempre, e eu continuo sem estar pronto, quem está pronto já morreu. E segundo, eu pego um background anterior de diferentes outros negócios. Desde muito pequeno, por exemplo, eu já vendi picolé na rua, meu pai me cobrava muito, olha, Romani, você tem que pagar sua Coca-Cola, você tem que ser independente. De alguma forma, aquilo me ajudou a entender, peraí, se eu gero valor para alguém, se eu soluciono o problema de alguém, isso pode me fazer ser remunerado, consequentemente, com esse dinheiro. Eu posso, inclusive, ajudar mais pessoas se eu quiser. Inclusive, os colaboradores, a equipe, só existe, são famílias sendo ajudadas, e não só os colaboradores dentro da empresa, mas um monte de gente agradecendo do outro lado. Se entrar no Google agora, quem quiser depois entrar, digitar Instituto Romani, você vai ver que a gente tem ali cerca de 1000 avaliações 5 estrelas no Google. Então, isso acontece porque, de alguma forma, tiveram pessoas que passaram pelo processo que a nossa empresa ajudou. E eu não faço isso sozinho, eu não consigo ajudar todas essas pessoas, só o Romani. E a partir de 2015, que foi quando eu abri o CNPJ, no início é chamado de louco. Esse cara tá louco, vai procurar um emprego, é muito mais fácil para você. E aí vem uma questão, existe muito aquele romantismo do empreender, só que ao mesmo tempo... Eu acredito que o jeito mais fácil é talvez começar a empreender dentro do CNPJ de outra pessoa. Porque empreender é como se você estivesse entrando num mato fechado, com um facão na mão e você tem que se virar para abrir aquele mato. E principalmente quando você está sozinho. É essencial ter mentores, é essencial ter outras pessoas para te ajudar naquele processo. E se for para colocar, para chegar a um ganho de talvez 5,
10 mil mensais, é muito mais fácil como colaborador do que como empreendedor. Para chegar a um ganho como esse, tô falando... E sem dizer que você gasta muito também, né? Exatamente. E é normal, os 2 primeiros anos, a empresa não fechar nem a conta do que foi investido para fazer acontecer. E muita gente também pensa, para empreender eu preciso de muito dinheiro. E esse também é um mito. Eu comecei um negócio sem dinheiro, comecei um negócio com vontade de fazer, e é lógico, né? Aí demora mais tempo, mas é possível. E uma coisa que me ajudou muito, antes de ter o meu negócio, eu trabalhei também na área de administração de construção, onde eu cuidava das compras, onde eu cuidava da contratação, onde eu cuidava de demitir pessoas. Na época, eu não tinha o know-how que eu tenho hoje, mas aquilo preparou para que, quando eu tivesse a minha empresa, eu entendesse sobre compras, eu entendesse sobre contratação, eu entendesse muito mais sobre o negócio. E falando isso... eu lembro quando eu ainda estava na faculdade, eu fechei uma palestra para uma empresa e na época foi uma palestra no valor de R$6 mil. E na época um professor falou, nossa, mas ele deu muita sorte, isso aí nasceu com um negócio virado para a lua. Como que, entendeu? Um menino desse aí. Mas o que a pessoa não vê? Eu já tinha feito mais de 100 outras palestras de graça. Em escola, em local, ou seja, eu estava aparecendo, eu estava gerando valor. Eu tinha desenvolvido a minha comunicação, eu tinha desenvolvido a entrega na palestra, eu pensei em algo personalizado para aquela empresa, eu já tinha levado, eu perdi as contas de quantos nãos, de entender, peraí, eu vou ligar em uma empresa, vou buscar oferecer, e a pessoa dizia não. Eu ligava em outra, eu buscava oferecer, e eu entendi que eu não sabia oferecer. Aí depois eu comecei, peraí, deixa eu aprender essas habilidades. E eu acho que isso tem muito a ver com o empreender, tem muito a ver com, principalmente quem está no início, ter essa humildade de achar que nunca está pronto. Há um certo preconceito hoje com o coach, porque colocaram muita receita de bolo. Em busca do primeiro milhão, teve um evento aqui em Patos. Como se tornar um bilionário, como ganhar dinheiro só trabalhando em casa pela internet. São coisas que a gente vê no dia a dia. Você vende isso? Como que você vê quem vende essa receita de bolo, vende essa entrega, essa promessa de grande entrega? Olha, é possível ficar milionário? Dá trabalho? Dá. E não acho que dá para fazer isso em um dia, 2 dias, 3 dias. Se está saindo do zero, dificilmente você consegue fazer isso em 1 ano, mas olha, 10 anos. Em 10 anos é possível construir muita coisa. E eu acredito muito que as pessoas superestimam o que vão fazer do dia para a noite e subestimam o que podem construir em 10 anos. E quando fala, o coach, a receita de bolo, existe, primeiro, uma confusão sobre o que é coach, porque quando se pensa no coach tradicional, coach puro, é aquela pessoa que faz perguntas e instiga o outro a pensar para encontrar as próprias respostas. Só que o que acontece é que qualquer coisa que tenha a ver com frase de motivacional ou até mesmo questões de autoajuda, que para mim, autoajuda é muito importante, inclusive, só que aí confunde como se autoajuda fosse coach, como se frase motivacional fosse coach, como se dar conselhos sobre como o outro deve viver a vida dele fosse coach. Isso não é coaching. E eu tô falando isso de uma forma... o que acontece? Quando uma profissão tem uma baixa barreira de entrada, vai existir profissionais despreparados, assim como qualquer outra. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se pega a pessoa, conserto de celular, vai ter o cara que vai estragar seu celular querendo arrumar seu celular. E vai ter a pessoa que vai conseguir prestar um bom serviço. Inclusive, tem o patrocinador aqui, né? Isso, a Intec Pro, exatamente. Inclusive, eles arrumaram meu celular lá uma vez. O serviço foi bom? Foi bom. Sim. Aí o que acontece é que tem aquela pessoa que vai fazer aquele serviço resolver o seu problema, tem aquela pessoa que não. Aí eu vou falar, não, mas todo mundo que arruma celular é enganador, faz o negócio errado. Não. Existem os bons profissionais, existem os maus profissionais. E o coaching, a questão veio muito associado na mente de pessoas a ideia de ser algo motivacional, não é? Exemplo, tem vídeos aí, você consegue digitar na internet. O Bill Gates
falando que ele tem coaching. Você pega um dos CEOs do Google, falando que ter um coach foi uma das coisas que mais fez ele crescer na carreira dele. Só que a questão é fazer isso com competência. O meu objetivo não é trazer respostas prontas, e sim ajudar a pessoa a encontrar as próprias respostas. É o contrário da receita de bolo. É olhar para a subjetividade do outro. E entender isso é o que vai fazer, não só dentro do coach, mas também na psicoterapia. Ser um trabalho muito mais sistêmico, um trabalho que traz muito mais resultado de longo prazo, porque se eu digo para você, faz isso e é isso que você tem que viver, eu estou baseando no meu olhar de mundo. Mas e se eu consigo te ajudar a olhar para a sua própria história, para as suas forças, para as suas limitações, pontos de melhoria, e a partir disso, o que eu posso descobrir, não pelas minhas respostas, o que a própria pessoa pode descobrir dentro dela que vai fazer ela estar mais próxima de onde ela quer estar. Esse é um coach mais levado a sério. Perfeito. Ô Flávio, é interessante essa reflexão do Romani, e aí eu entro numa questão que é sobre a timidez, que principalmente na área de vendas, né, Romani? Às vezes a pessoa é tímida, não consegue ter uma boa comunicação, e às vezes ela fica até desmotivada, ela desiste muito fácil, né, Flávio? Exatamente. Vender é uma habilidade, né? A minha esposa fala muito isso, que venda é uma habilidade. Algumas pessoas já têm naturalmente mais facilidade de convencimento, de persuasão, e outras vão precisar aprender isso na prática. Vão precisar de um curso, vão precisar de um coaching, vão precisar de um treinamento, vão precisar, por exemplo, participar de uma escola de formação de vendedores. Cada pessoa tem uma trajetória. Acho que hoje em dia está faltando a gente colocar isso em prática, né? Falar para as pessoas que cada pessoa tem sua trajetória. O Romani disse algo bastante interessante. Por exemplo, os grandes líderes, né? Os grandes, digamos assim, os grandes milionários do mundo, as pessoas que controlam o dinheiro no mundo, passaram por um processo de coachismo, de treinamento e etc. E a pergunta que eu tenho para o Romani nesse sentido é a seguinte, Romani, a gente está vivendo, sobretudo agora, vou colocar o século XXI como um todo, uma ausência de liderança, uma ausência de orientação, e por isso que as pessoas estão tão em busca de um coach, e por isso essa profissão, vamos colocar assim, não que eu não considere que seja, né, que não seja uma profissão, mas estou colocando entre aspas para as pessoas entenderem, ela se tornou tão buscada por gente perdida, e mais gente perdida tentou se aproveitar desse negócio e fez criar um ambiente onde nós estamos hoje. 2 pontos, a ausência da liderança e também se as pessoas acabam buscando essas lideranças também por não saberem onde estão. Uma coisa que é importante entender, o coaching não é ele ser líder necessariamente do outro. Ele é ajudar o outro a refletir sobre as próprias respostas, é buscar no outro, através de perguntas e estratégias de entender os pontos fortes, os pontos de limitação, a melhor forma de extrair do outro o melhor dele. E o que isso significa? Não é necessariamente eu vou, entre aspas, cagar regra na sua cabeça e você deve seguir essas regras. Então esse é um ponto importante. Só que, para quem olha de fora, pela visão, principalmente por... Às vezes pessoas começam, vai fazer o coach, mistura com um monte de coisa e tudo bem. Eu acho que todo mundo está buscando dar o seu melhor. Eu não acho que quem vai... se tá falando as regras e de alguma forma alguém gosta daquilo e conecta, vai estar ajudando, está fazendo melhor, está ajudando o mundo a ser um lugar melhor, a pessoas ser pessoas melhores, está valendo. Está prejudicando, reconsidera a rota. Agora, essa questão da liderança é uma coisa que eu não acho que é de agora, sempre o mundo precisa de líderes, pessoas que compartilham crenças, que vão inclusive desagradar outras pessoas, que vão mostrar os seus valores, a sua forma de ver o mundo e trazer outras pessoas que compartilham dessa mesma ideia. E aí, isso além do coaching, eu acho que isso tem a ver com liderança, com posicionamento. E perceba que as pessoas que mais se destacam no mercado geralmente têm opiniões fortes, têm autenticidade, isso inspira liderança, uma representatividade. Exemplo, a pessoa tem filho, você tem filho, isso te representa. A pessoa, de alguma forma, tem um relacionamento com os avós que é interessante,
você também, isso te representa. A pessoa torce pro Cruzeiro, pro Mamoré, pro RT, pro Galo ou pro que for. De repente, aquilo traz representatividade. E eu acho que liderança tem muito a ver com mostrar as suas preferências e ajudar com que outras pessoas que também conectam com esses valores sigam para chegar em um determinado resultado. Um grande erro seria um líder tentar ser aquilo que ele não é. Criar uma versão super engessada dentro da empresa, que não é necessariamente aquela que ele tem lá fora, lá na casa dele. E esse é um erro forte, porque não dá para sustentar isso muito tempo. E como evitar isso? Porque, nossa, então a empresa tem que trazer para dentro pessoas que têm a mesma visão do que ela quer para o futuro. Exemplo, se dentro de um negócio eu tenho forte um valor de trabalho duro, de aqui a galera trabalha forte. Exemplo. E aí eu tenho um líder que ele tem um valor diferente disso, ele vai inspirar isso em outras pessoas. Então eu não vou conseguir criar a cultura de trabalho forte ali dentro daquela organização. O líder, ele vai refletir muito dos valores dele. E mesmo que for um dia ele buscar viver os valores que a organização preza, não dá para sustentar aquilo no longo prazo. E aí a empresa tem que saber qual a visão, quais os princípios, esses valores que regem o negócio, para trazer para dentro pessoas que também conseguem viver esses valores. E se não conseguir, não é porque a pessoa está errada, é porque talvez aquele não seja o lugar para ela. Então ela pode ir para outro lugar que talvez vai ter valores diferentes e que ela vai conseguir se dar bem, crescer e trazer para dentro do negócio pessoas que possam se moldar àquela visão. E eu gosto de dizer, a cultura empresarial, ela atrai e expele. Se a cultura é forte, tem uma pessoa que está dentro da organização e não está batendo com os valores, ela pede para sair. Ela não consegue ficar naquele ambiente. E eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo, ele tem uma empresa onde ele, na cultura dele, ele fala palavrão e ele briga com o colaborador na frente de todo mundo. Você pode achar, nossa, isso é um absurdo, isso aí é uma empresa tóxica. Mas a questão não é só ele, todos os colaboradores têm esse direito, inclusive, de fazer isso com ele. Ele criou uma cultura onde, peraí, fez errado? Fala na cara e fala na hora. Essa é a cultura do negócio. Uma pessoa que não consegue lidar com um ambiente desse, dá uma semana, ela pede para sair dessa empresa. Tem outras pessoas que vão amar estar naquele lugar, vão produzir bem e vão falar, nossa, eu não gosto. Eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade, eu posso falar o que eu penso, não preciso pisar em ovos para falar com ninguém. Isso cria uma cultura organizacional. A questão é, qual a cultura eu quero construir aqui e qual tipo de líder eu tenho que ser para que essa cultura exista. Porque a liderança e construção de cultura não é o que eu escrevo nos valores, no quadro, na parede. Isso não significa quase nada. O que significa é o que eu estou fazendo no dia a dia. Porque se eu coloco lá, eu tenho um valor de evolução, de crescimento, de estudo, e eu não estou fazendo curso, eu não estou me desenvolvendo, eu não leio nada, o que eu passo de mensagem para minha equipe? Agora, se eu tenho esse valor, toda hora a equipe está me vendo fazer treinamentos, me desenvolver, evoluir, isso inspira a equipe a também entender, e isso vai fazer parte do meu estilo de vida. Perfeito. A gente vai chamar um rápido intervalo comercial e na sequência a gente continua com o nosso bate-papo, sempre agradecendo os nossos patrocinadores, Prefeitura de Patos de Minas, iTech Pro e também Água de Cheiro. A Água de Cheiro vai unir ainda mais a sua família com muitos presentes, linhas completas de autocuidado e muita perfumação para todos os gostos. Nas compras acima de R$ 159,90, ganhe uma necessaire exclusiva. Presentei com amor. Água de Cheiro. Beleza brasileira. Olá, Patrícia. Tudo bem? Patos de Minas está vivendo um novo tempo, com mais saúde e saúde de qualidade, graças a uma série de ações da Prefeitura que está acontecendo por toda a cidade. Patos de Minas está alcançando voos cada dia mais altos. E muitas melhorias ainda estão por vir. Acompanhe as novidades. Prefeitura de Patos de Minas. Um novo tempo para uma nova cidade.
De volta aqui no Sem Rodeios Podcast, o último episódio da temporada, hoje com Romani Souza, ele que é psicólogo e treinador aqui em Patos de Minas. Na verdade, atende o Brasil inteiro. Você tem cliente dos 4 cantos? Hoje tem clientes, eu assim não vou saber mais o número exato, mas a última vez que eu contei tinha mais de 20 países, além do Brasil, e são literalmente dezenas de milhares de clientes se somar todo mundo que já foi atendido. E é uma estrutura muito grande que você tem aqui em Patos. Você trabalha com colaboradores aqui de Patos. Ou a base mesmo. A estrutura, não é que a estrutura seja tão grande assim, porque é muito online. Só que, por exemplo, a gente tem um espaço com 3 salas aqui em Patos. Se for somar todo mundo que trabalha no projeto, deve dar cerca de 15 pessoas. É um número, mais ainda é uma pequena empresa se comparado, por exemplo, a outros tipos de segmentos. Só que é interessante que no mundo, para quem trabalha com venda de infoprodutos ou coisa, às vezes ter uma empresa com 15 colaboradores para quem trabalha com infoproduto é quase como ter uma empresa com 100 sim. Para quem trabalha com venda de outros produtos físicos, mais real estate ou outro tipo de negócio. Pelo menos para mim, eu acho muito mais difícil você entregar um serviço do que você entregar um produto palpável. Você tem essa impressão também? Eu acho que depende de como você faz o marketing do negócio, como você constrói o posicionamento e a questão do produto. Você tem mais a ideia de eu não preciso tanto trabalhar o marketing para que a venda aconteça, porque a pessoa está vendo o produto, ela pode dizer sim ou não. Mas existe esse marketing. Eu acho que a minha percepção é que se você fizer essa mesma estratégia que é possível fazer na venda de serviço para a venda de produto, para agregar valor, você tem um negócio muito mais sólido. Agora, na questão do serviço, é mais obrigatório fazer essa questão do trabalho da estratégia de marketing, aumento de percepção. Um dos grandes erros de empresas é achar que eu tenho que falar da característica do serviço ou da característica do produto. E não é. Isso não vende. Como assim não vende? Isso vende muito pouco. Isso vende para a pessoa que está comparando preço e procurando já em vários lugares, e esse não é o melhor cliente, porque esse é um cliente que tende a te dar mais trabalho, ele é um cliente que vai chorar muito mais preço. O que vende, então? É aprender a entender a necessidade do outro. Exemplo, um serviço. Eu quero aumentar as vendas aqui do Patos Notícias. Ao invés de eu chegar e te entregar um monte de característica, eu vou entender, me fala qual que é o seu maior desafio das vendas do Patos Notícias hoje. E ao te ouvir, eu consigo preparar algo muito mais personalizado para você. E na hora que você fala, cara, é isso que eu preciso. Fica muito mais difícil de você comparar com o mercado. Porque agora eu tenho algo único. Então isso é legal que dá para fazer em serviço de uma forma que esse intangível se torna tangível para aquela pessoa. E tem um livro, quem quiser ler para entender um pouco mais, se chama Spin Selling, do Neil Heckman, que ele basicamente fez uma pesquisa científica com milhares de vendedores e pegou os melhores vendedores em comparação com vendedores comuns. Quanto mais o vendedor tinha performance, uma das características que ele tinha ele sabia entender qual o problema que aquela outra pessoa tinha, o que aquele problema causava para ela e o que ia acontecer se ela resolver aquele problema. Parece simples isso que eu estou falando, mas pouquíssima gente faz isso. Tem gente que chega, eu falo, às vezes vai me vender uma coisa, um fornecedor. Ele não entendeu nem o que eu faço. Eu estou tentando ajudar ele para me vender e às vezes ele não entendeu o que eu faço. Ele está querendo me entregar a solução pronta sem antes me ouvir, sem antes entender o que é a minha empresa para poder vender aquilo que eu preciso. Perfeito. Afinal de contas, né? O que seria a hipnose? A hipnose que eu acho que quando a gente entra no site, a primeira coisa que a gente vê quando a gente vê o Romani é a hipnose. O que seria a hipnose? A hipnose, da forma que eu venho trabalhando nos últimos 10 anos, é a ideia de usar a comunicação para criar uma realidade. Como assim usar a comunicação para criar uma realidade? Vou dar um exemplo simples. Imagine uma mãe que vê o menino, ele machucou, ele caiu.
Na hora que a mãe olha para aquela criança hipnotizou a mãe. Na hora, ela fica mais ansiosa, ele comunicou algo, mesmo sem falar uma palavra, e ela mudou o estado, ela mudou a percepção da realidade dela. Isso é hipnose, é um exemplo de hipnose no dia a dia. Eu vou dar outro exemplo no dia a dia. Imagina uma mulher que descobre estar sendo traída. Poderia ser um homem também, é só um exemplo. Mas a mulher... Eu vou contar uma história real. Uma mulher chegou em casa, mais cedo do trabalho, pegou o marido dela com a amiga dela na cama. Isso aconteceu, e o que acontece com essa mulher a partir de então? Como ela vê a realidade? Ela, talvez a partir daquele momento, comece a enxergar a realidade como se nenhum homem prestasse, ou como se não pudesse confiar nas amigas. Ela foi hipnotizada. Então, o trabalho a ser feito não é tirar ela de si. Existe uma ideia muito maluca que as pessoas têm, como se fosse uma cirurgia, de achar que terapia com hipnose eu vou, faço uma cirurgia, Retira o trauma. Retiro o trauma. Não, isso não é assim. Não existe isso dessa forma que as pessoas às vezes imaginam. O que existe? Autoconhecimento. O que existe? Da mesma forma, sabe qual que é a hipnose mais efetiva de todas? Essa que acontece no dia a dia a todo momento. Nós vivemos eu estou em um estado hipnótico, você também. Nós vivemos. A história que eu me conto sobre a minha própria história é o estado hipnótico que eu vivo. Então, a partir do momento que eu consigo alterar essa percepção, e isso não é consciente como a gente gostaria que fosse, um exemplo prático disso, uma pessoa está apaixonada por outra. Pede para ela se desapaixonar por aquela outra pessoa. Ela não consegue. Ou pede para aquela mulher que foi traída para agora falar, não, eu posso confiar em todos os homens e em todas as amigas. Ela não consegue. Ela entra em um loop hipnótico. E aí tem estratégias e técnicas para que seja possível tirar aquela pessoa do transe hipnótico que ela já está, para ela viver em um estado hipnótico mais congruente com a vida que ela deseja viver. Esse é um jeito simples de explicar e tirando toda a mística do processo, porque existe muita ideia de, mas e se eu fizer uma coisa... Não é controle sobre o outro, é ajudar o outro a ganhar o controle sobre si mesmo. Ô Flávio Souza, pelo menos quando eu penso em hipnose, eu penso logo no pêndulo, um divã e a pessoa ficando com sono. Você também tem essa ideia? Você sabe que não, porque eu tenho muitos amigos que são psicólogos e muitos deles já conversaram comigo e até me ensinaram algumas técnicas de hipnose que eu nunca coloquei em prática, porque não sei se eu entendi direito, tenho medo de fazer uma cagada bem grande com alguém em algum momento. Mas eu não tenho essa visão, não. O que eu enxergo sobre a hipnose é bem isso que o Romani falou mesmo. É um processo de você ajudar o outro a se ajudar de uma maneira, digamos assim, é como se você que é da área da informática, Lelis, é como se você tivesse um atalho, um hack, que você vai usar aí no seu celular, no seu computador, para acessar algumas coisas no seu corpo que são, digamos, não um atalho, mas uma forma um pouco mais trabalhada de mudar alguma coisa. E, inclusive, pensando nisso, eu já estudei algumas vezes, eu não sei se o estudo que eu estudei é bom ou não, porque eu não sou um conhecedor do assunto, sou só um curioso, né? E eu queria que o Romani até, se possível, nos ensinasse algo a esse respeito. Existem técnicas baseadas na hipnose que a gente pode fazer, por exemplo, para relaxamento. Por exemplo, eu ando muito cansado, eu estou com a cabeça pesada, não estou entregando tudo que eu devia. Existe alguma técnica que eu mesmo possa aplicar sozinho na minha casa para me ajudar a relaxar? Se ela existe, você ensina para a gente agora? Ótimo, existem várias, inclusive, e a ideia é importante entender isso. Vamos voltar um pouquinho até na minha fala. O que é usar a comunicação para criar a realidade? Ou seja, comunicação criou uma realidade, eu estou entrando em outro estado hipnótico. A partir do momento que eu falo comunicação não é só verbal. Comunicação é o que eu falo também, mas não só o que eu falo. Comunicação é também o que eu penso. Se eu ficar calado pensando um monte de coisa, eu estou comunicando. Outra coisa que é comunicação, meu não verbal. A minha fisionomia, a minha fisiologia, a roupa que eu estou vestido, isso comunica. Se eu estivesse agora pelado, eu estaria comunicando alguma coisa. E da mesma forma, aqui, a comunicação, ela é externa também.
O que eu quero dizer com comunicação externa? Exemplo, tem coisas que estão no ambiente e comunicam comigo e que eu tenho menor controle. Exemplo, vamos supor que, sei lá, isso aqui derramou e caiu água na minha mão. Isso é uma comunicação externa influenciando a minha comunicação. Então, eu tenho inputs e esses inputs fazem com que eu possa falar algo, pensar algo, mudar a minha fisionomia e isso, consequentemente, muda o meu estado que gera uma realidade. O meu estado eu chamo de sentimentos e emoções. E essa é uma metodologia que eu desenvolvi. Esse ciclo todo que eu estou dizendo. Os sentimentos e as emoções. E entendendo que isso gera uma realidade percebida. Quando eu estou em um momento estressado, eu estou em um momento que, nossa, eu tenho que colocar a cabeça no lugar, vamos dizer assim. Algumas estratégias simples que podem ser usadas que alteram a comunicação. Primeiro, parece simples isso que eu vou dizer, parece maluco isso que eu vou dizer, mas testa em casa, eu tenho certeza que você vai se surpreender muito com o resultado. Você, pensando na lógica de comunicação externa, interna, verbal, não verbal, eu tenho que olhar para o ambiente. Qual o ambiente que eu estou? Eu estou começando a me sentir ansioso, eu estou perdendo a cabeça, estou com raiva. Só o simples exercício de mudar de ambiente por 1 minuto, exemplo, vamos supor que está acontecendo um problema na empresa e você precisa resolver e está um caos. Se você resolve ali na hora, sua emoção vai tomar conta, você vai tomar uma decisão menos racional do que você imagina, muito menos racional do que você gostaria. As nossas decisões são muito mais emocionais do que racionais. Então, como eu voltar e trazer a minha cabeça no lugar? Uma estratégia simples. Se eu mudo de ambiente, inclusive isso é usado em negociações, grandes negociações. Tem o próprio Kennedy, ele já falou sobre isso uma vez na época que ele estava naquela negociação da Guerra Fria. Uhum. Ele fazia isso várias vezes. É interessante, ele tinha uma sala onde pessoas pensavam a solução para a negociação e outra onde outras pessoas que não se conversavam pensavam a solução. Ele ia, conversava em uma sala, depois ele ia e conversava na outra sem dar aquelas informações. Por quê? Porque ele tinha que sair do ambiente, senão o ambiente deixa tóxico o outro. A cabeça dele vai ser levada para aquele resultado e ele talvez vai para um resultado que é pior. E aí ele chega no outro ambiente, é outro resultado completamente diferente. Ou simplesmente de sair e tomar uma decisão, não na hora, mas pensar sobre aquilo, pode ajudar. Uma coisa. Então, olhando o ambiente. Segunda coisa, vamos controlar a nossa respiração. Parece simples isso que eu estou falando. E outra, quando se pensa na ideia de hipnose como relaxamento, hipnose não é só relaxamento, inclusive pode ser um estado de euforia. Só que por que é muito associado a relaxamento? Porque vem aquela ideia de relaxa, relaxa. Então, se eu chego para você e fico falando relaxa, 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 o que você vai fazer? Tende a relaxar. Agora, se eu falo para você pula, 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 e das duas formas eu estou usando a comunicação para criar uma realidade. Só que de uma forma levando para relaxamento, que é o que é muito tradicionalmente utilizado dentro da psicoterapia, mas não é a única forma. E nessa questão, eu posso trabalhar a minha comunicação não verbal e usando o meu corpo a favor. Exemplo da respiração diafragmática. O que é a respiração diafragmática? Talvez você que está em casa aí, para um jeito simples de explicar, já viu o bebê respirando? Já viu o bebê respirando o jeito que ele respira pela barriga? Uhum. Ele parece que fica respirando com a barriga, mas não é que é com a barriga, é com a parte inferior do pulmão. E quando a gente vai crescendo, a gente para de respirar com a parte inferior do pulmão e começa a fazer uma respiração mais curta na parte superior. O jeito para conseguir fazer, vou colocar o máximo de proveito da nossa respiração, um melhor proveito, seria justamente com a parte inferior. O bebê sabe fazer isso. Então, o que eu posso fazer? Eu coloco a mão na parte inferior do meu pulmão, no caso da minha barriga, como se fosse. Quer ver, quem está em casa, vão fazer só para vocês sentirem o quanto
você sente no corpo, físico, fisiológico, o seu corpo modificando. Faz junto comigo quem tá em casa. Léo, se quiser me ajudar também, coloca na parte inferior do pulmão, como se fosse na sua barriga. Isso, muito bem. Agora, você vai puxar o ar devagar, só que você vai buscar encher a barriga, como se você estivesse enchendo o seu estômago. Mas a realidade é que você não vai estar... Vai dar a impressão que está enchendo o estômago, mas o que vai realmente encher a parte inferior do pulmão. Vamos lá? Solta. Mais uma vez. Mais uma vez. Solta. É diferente. E percebe como o seu corpo inteiro muda. Quem está em casa, se tiver feito exercício, vê... Nossa, parece que o corpo fica mais leve, a cabeça vai voltando para o lugar. Então, controlando a respiração, o que você está fazendo na realidade? Controlando a sua comunicação não verbal. Porque ainda não está em fala e pensamento. Mas, consequentemente, quando você muda o seu ambiente, concorda que fica mais fácil você pensar novas coisas e falar novas coisas? Quando você muda a sua fisionomia, isso também vai te fazer pensar e falar coisas diferentes. Fez a respiração diafragmática. Esse exercício parece simples, mas ele é transformador. Agora, só para acalmar a mente racional, você pega a mão e começa a dar leves toques em qualquer lugar do seu corpo. Para que isso? Não é por causa do ponto. Tem gente que pensa assim, é o ponto do meridiano. Não é por causa do ponto. É só para você, enquanto faz isso, o seu cérebro se acalma. Ele pensa, estou fazendo alguma coisa, eu posso... Ele busca outra conexão. Vai ficar mais fácil de abrir a porta que nós vamos precisar para agora. Quer ver? Vou fazer junto com você, Lelis. Fica fazendo assim, isso, muito bem. Puxa o ar. Solta. Isso, muito bem. Agora, repita. Nós vamos começar na verbal agora. Fala. Eu me amo demais. Eu me amo demais. Eu me aceito. Eu me aceito. Eu me perdoo. Eu me perdoo. E eu acredito na vida. E eu acredito na vida. Puxa o ar. E repita de novo. Eu me amo muito. Eu me amo muito. E eu me perdoo. Eu me perdoo. E eu me compreendo. E eu me compreendo. E eu me liberto. E eu me liberto. Isso, muito bem. Agora faz aqui assim no seu ombro e diga, mesmo que... Pode falar, mesmo que desafios tenham acontecido... Mesmo que desafios tenham acontecido... Eu me perdoo. Eu me perdoo. E eu me liberto. E eu me liberto. E eu me amo. E eu me amo. Solta. O que nós fizemos? Nós mudamos a comunicação verbal. Parece simples isso, mas isso leva a nossa mente para outro lado. E quais palavras falar, Romani? A questão é que não tem uma regra. As pessoas ficam, entre as dizendo que tem. Não, a questão é, fala alguma comunicação que a pessoa entende que é uma coisa boa. Pode ser eu me amo, pode ser eu me perdoo, pode ser eu me liberto, pode ser eu decidi ser feliz, qualquer coisa que leve a pensamentos bons. Porque o pensamento é difícil de ter controle sobre ele em primeira instância. Mas percebe que depois que eu mudei o ambiente, eu mudei a comunicação não verbal, eu mudei o que eu estou falando, é quase impossível o meu pensamento também não começar a ir para outro lado. Então aquela máxima de que a pessoa negativista, ela traz para si o azar, o não dar certo, tem um precedente. Isso já tem artigos científicos que mostram que faz sim sentido, só que é importante entender. Isso não acontece porque a pessoa quer. Então, é a mesma lógica da mãe que vê o menino machucando, ela vai ficar ansiosa não porque ela quer. A mesma lógica da pessoa apaixonada, que talvez esteja apaixonada e não porque deseja. E sim porque é algo emocional. É algo, como alguns gostam de falar, irracional. Então, quando aquela pessoa negativista, ela se deixar, ela vai seguir o fluxo. É importante entender isso. Nós somos seres que têm muito menos controle do que imaginamos sobre as nossas decisões e os nossos comportamentos. Muito menos. Não, tem pessoas que acham essa ideia de você tem que ter mais força de vontade. A força de vontade, ela não é determinada necessariamente por força de vontade. Ela é muito mais determinada pelo nosso ambiente e por aquilo
que eu repetidas vezes já provei para mim. Então, se eu pego uma pessoa que no passado ela conseguiu ter conquistas e ela estava em um ambiente que ajudou ela, é muito mais fácil essa pessoa ter força de vontade, não porque ela tem força de vontade e porque ela teve um reforço, uma recompensa que mostrou para ela que valia a pena aquilo. Uma pessoa que nunca teve esse reforço, não é porque ela não tem força de vontade, é porque ela não teve a oportunidade de entender o que aquilo pode trazer de benefício para ela. Então não vai valer a pena para ela. Ela vai tender a se sabotar mais. Então, como começar a mudar isso? Primeiro passo, controla o ambiente. Se eu estou convivendo com pessoas que não têm força de vontade também, é muito fácil me sabotar. E é muito engraçado isso. Tem gente que chega e subestima isso. Fala, eu quero ficar convivendo, não tô nem aí, com aqueles amigos que não tem sucesso e tudo bem. Tudo bem, só que saiba que o seu futuro é fruto das suas referências. E eu tô dizendo sucesso, gente, não tô falando de dinheiro não, tô falando sucesso sobre o que você considera sucesso. Felicidade. Felicidade, porque sucesso sem felicidade é fracasso. Então, sucesso não é dinheiro, sucesso é felicidade. Tem muito mais a ver com ser feliz do que com ter dinheiro. E aí, entre as coisas que envolvem sucesso, pode ter dinheiro ou não, ser feliz ou não, de acordo... Eu vou colocar, de acordo com coisas que são princípios para você, que você fala, eu tô vivendo uma vida que eu sinto que vale a pena ser vivida. Talvez esse seja sucesso. E colocando isso, vamos pensar aqui, se você convive com uma pessoa solteira, percebe que pessoa solteira geralmente anda com pessoa solteira? Já viu que pessoa casada geralmente conhece e convive mais com pessoas casadas? Percebe que pessoas que gostam muito de, sei lá, fazer academia, fazer uma arte marcial, tem um monte de amigos na mesma rede. E aí você sai daquele ambiente, você se distancia daquelas pessoas. Isso te distancia das suas referências. Não tem... assim, é quase... Vou fazer uma analogia simples. Por que você fala português, quem está assistindo? Porque você teve essa referência. Se você tenta ficar na China sem ter nenhum brasileiro para conversar, fica lá 10 anos. Não tem como você não falar chinês, até se você não quiser. O que eu quero dizer sobre isso? Leva isso para as áreas que você quer melhorar. Meu relacionamento tá ruim. Conecta com pessoas que estão com um relacionamento legal, você vai começar a achar natural coisas que antes você não achava. Um dos grandes problemas é que a gente leva como referência principalmente as referências dos nossos pais, que foram quem mais passaram referência para nós. Eles fizeram o melhor que podiam com a condição que tiveram. Seja alguns dando mais condição, outros menos. Mais honra, eles provavelmente tiveram menos do que você. E a partir disso, olhar para você e pensar o que eu posso quebrar o ciclo para não continuar repetindo, porque senão quem aqui já não se pegou na situação isso é muito comum acontecer em situação de terapia. A pessoa fala assim, eu nunca vou abandonar o meu filho, porque eu fui abandonado na infância. Chega a casa, na hora que vê, tá abandonando o filho. E é um loop. Por isso tem uma frase do Jung que eu gosto, que diz o seguinte, até você se tornar consciente, o inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamar isso de destino. De certa forma, é esse loop que eu tô falando. Peraí, o que a minha mãe trouxe? O que meu pai trouxe? Eu vou comprando aquelas crenças, eu compro as crenças dos amigos. Na hora que eu vejo, tô tendo aquele resultado. É muita força que tem que ser feita para superar o ambiente. É possível? Mas é muito mais difícil. E aí vem a questão. Qualquer pessoa que teve grandes resultados em qualquer área, em algum momento, ele teve que ir fazendo esse ajuste de ambiente. E eu não estou dizendo que você deva, então eu não vou ser mais amigo daquelas... Não, pode, só que a questão é quem você vai conviver mais no dia a dia, que você vai trazer como referência próxima. Porque se você acha normal estar perto de amigos que começam a, sei lá, falar como... Vou colocar aqui como se traição fosse algo normal, daqui a pouco aquilo vai fazer parte da sua realidade e seu relacionamento vai estar uma porcaria. Ou pode ser que daqui a pouco você conecta com pessoas que estão com um relacionamento legal, crescendo pessoal, crescendo profissionalmente.
Daqui a pouco você tem um relacionamento muito melhor e aquilo é leve. Por que tem pessoas que você vê que parece que não estão fazendo força para ter o resultado que gostariam, e tem pessoas que fazem uma força danada e parece que estão patinando? Essas referências internas constroem muito e é natural. Tem um vídeo que eu postei no meu Instagram, postei essa semana, que basicamente tem um rapaz buscando dar flores de graça na praça. Ele não consegue dar nenhuma, ninguém pega uma flor dele. Um outro rapaz busca dar flores de graça na praça e o povo chove para pegar flores. Os dois não falaram nada. O que aconteceu dos dois? O jeito de ser. Aí tem gente que pode falar, mas é preconceito. Porque um rapaz era negro e o outro rapaz não. Mas não era a questão de ser negro. Era a questão do jeito que ele estava vestido, o jeito que ele se olhava. Um rapaz que você olhava parecia assim, eu tô precisando de dinheiro, me ajuda pelo amor de Deus. A sensação, olhar para ele, no inconsciente coletivo, eu não tô querendo dizer, eu não tô falando da minha opinião, eu tô falando do que aconteceu no vídeo. No inconsciente coletivo e se esse cara me roubar, esse cara vai querer me pegar alguma coisa. Do outro lado era, que lindo, um jovem adolescente que tá distribuindo flores na rua, deixa eu ir lá pegar. A sensação, e percebe que não foi uma palavra dita, foi a forma de me portar, a forma de me enxergar. Eu vou dar um exemplo prático. Se você pensa quem tá aí, você vai contratar uma pessoa para ser colaborador, ou ter um terapeuta. Você olha o perfil dele, ele tá com a garrafa de cerveja na mão, e você olha para ele, assim, um jeito desmazelado, as chances, é muito difícil você falar, esse cara aqui eu quero contratar para minha clínica de terapia. Mesmo que ele for bom. Ou esse cara aqui eu quero que seja o meu terapeuta. De outra, você vê uma pessoa, talvez ela nem é tão bom quanto o outro, mas você olha essa pessoa, fala bem, essa pessoa se importa, essa pessoa mostra princípios de vida que você fala, nossa, que legal. Essa pessoa você quer contratar, às vezes ela nem consegue entregar no trabalho que aquela outra conseguiria. Parece simples isso que eu tô falando, mas isso tem muito a ver com as referências. E para isso ficar leve, comece a controlar o ambiente. Flávio Souza aprendeu aí, mas você vai me contar se você gostou das dicas do Romano e depois do intervalo comercial. A gente volta já. Olá, Patrícia. Tudo bem? Patos de Minas está vivendo um novo tempo, com mais saúde e saúde de qualidade, graças a uma série de ações da Prefeitura que está acontecendo por toda a cidade. Patos de Minas está alcançando voos cada dia mais altos. E muitas melhorias ainda estão por vir. Acompanhe as novidades. Prefeitura de Patos de Minas, um novo tempo para uma nova cidade. A Água de Cheiro vai unir ainda mais a sua família com muitos presentes. Linhas completas de autocuidado e muita perfumação para todos os gostos. Nas compras acima de R$ 159,90, ganhe uma necessaire exclusiva. Presentei com amor. Água de Cheiro. Beleza brasileira. De volta aqui no Sem Rodeios, último episódio da primeira temporada, que venha muitas temporadas pela frente. Agradecendo muito os nossos patrocinadores pela confiança, a Prefeitura Municipal de Patos de Minas, a ITEC Pro e também a Água de Cheiro. Agora deixa eu fazer contato de novo com o Flávio. O Flávio que pediu as dicas para o Romani. O Romani deu um verdadeiro manual para a gente ficar calmo, para a gente conquistar aí a plenitude, o sucesso e principalmente a felicidade. Gostou das dicas, Flávio? Não só gostei, como vou pedir mais dicas, porque, como eu disse no início, a gente tem que aprender com as pessoas e eu estou aqui para extrair, para mim e para quem está nos acompanhando, muito conhecimento do Romani, que eu sei que ele tem de sobra. E a minha pergunta agora, Romani, também é uma dica.
muito importante. Hoje em dia, muitas pessoas têm problemas sérios com autoconfiança. Gente com um pensamento derrotista, que faz uma coisa e de repente, nossa, mas não ficou tão bom, poderia ter sido melhor. Ou então, nossa, eu fiz um contato com o meu cliente, fiz um serviço para ele me falou que não gostou, que não teve o resultado que eu esperava. Como que a gente sai desse ciclo da derrota para olhar para a gente com olhares positivos e ter autoconfiança? Primeiro, voltando ali, a questão do ambiente é muito importante. E a segunda é dividir 3 tipos de pessoas. O tipo de pessoa que está fazendo, o tipo de pessoa que se inspira em quem está fazendo para fazer e o terceiro tipo de pessoa que é aquela que fala mal de quem está fazendo. Então, quem está fazendo vai levar pedrada mesmo. Exemplo de quem estiver na política, independente do partido, você vai ver, esses caras têm que ser casca grossa, porque o quanto leva de pedrada, vou colocar ali, ó, Lula, Bolsonaro. Cara, independente, você pode não gostar do Lula, você pode não gostar do Bolsonaro, mas uma coisa você tem que admirar, esses caras tiveram que ter persistência pra caramba e aguentar a porrada de gente que, imagina, se alguém critica seu trabalho, uma pessoa, você fica mal, imagina milhares ou milhões de pessoas. Então, é um trabalho de desenvolvimento de resiliência, e isso é interessante. E aí vem na questão de, desde você elogiou, me falou do meu trabalho, falou bem, se eu deixar isso me envaidecer demais, eu posso crescer o meu ego e sem perceber isso me cegar. Ou vice-versa, se alguém me menosprezou, me diminuiu, e se eu deixar isso me abalar, isso também vai me cegar e vai me tirar os meus melhores resultados que eu poderia ter. Então, olhar e dizer, peraí, quem eu sou de verdade? Porque independente do que o outro ali falou, você saber quem é você te blinda. E uma forma, principalmente, vem um comentário negativo, eu trabalho, vocês não têm noção. Mesmo eu fazendo um trabalho íntegro, trabalhando pra caramba, dando o meu melhor, você acha que não vem crítico? Imagina o canal lá com mais de 100 mil inscritos no YouTube, no Instagram também a gente já tá ali por volta quase 90 mil seguidores. Então vem, é óbvio que vem, mas eu vou antes, isso é interessante, eu primeiro prefiro dar atenção para as pessoas que admiram o meu trabalho, que estão vencendo. E essas pessoas podem me comprar mais serviços, podem ficar... Por quê? Aquilo... aconteceu alguma coisa, um problema. Ótimo, vou ter como feedback, o que eu posso melhorar se fizer sentido. Se não, entenda isso. Tem gente doida também. E entenda isso. Às vezes a pessoa estava com a expectativa que não foi nada do que você prometeu. Exemplo. A pessoa chega aqui, vai te comprar água, você vendeu a água e ela queria que fosse refrigerante. Mas você falou que era água, você nunca falou que era refrigerante e pode ter alguém que vai reclamar querendo que seja refrigerante. Não é esse tipo de feedback que eu quero dizer. Agora, se você prometeu água e a água estava com gosto ruim, ótimo, leva isso como feedback, leva isso como aprendizado. Mas não leva isso para o seu pessoal. O feedback é sobre a coisa, não é sobre você. Se eu começar a achar que a água não tá com sabor legal, é porque o Romani é um fracassado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver, então, vamos trocar a água, vamos fazer agora ela sair com sabor legal. E trazendo outra reflexão que é importante, talvez alguns já tenham ouvido falar, na síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Aquela pessoa que, de repente, ela começa a falar assim, nossa, parece que eu estou enganando os outros, que eu tenho sucesso, ainda não tenho, ou de alguma forma eu estou falando e eu me sinto impostor. E sabe o que é uma coisa muito interessante? Sabe quem nunca tem a síndrome do impostor? O próprio impostor. Porque quem é impostor quer ser impostor e está fazendo com essa intenção. As pessoas boas, pessoas honestas, em algum momento passa pela cabeça de pessoas boas, peraí, mas podia ser melhor aqui, isso é se importar, faz parte da vida. É porque eu me importo com o outro. Só que, me importando com o outro, eu tenho que entender quem eu sou. E vamos parar para pensar aqui de forma mais profunda. Daqui 100 anos, ninguém que está ouvindo esse podcast, nem eu, nem você, vamos estar aqui.
Eu tô falando 100 anos. Então, levar a vida mais leve vai te ajudar a viver melhor. Se eu começar a achar... E sabe por que acontece tanto essa questão de se preocupar com a opinião dos outros? Porque tem uma necessidade psicológica do ser humano, que é uma necessidade básica, ela é biológica, que é a necessidade de pertencimento, de ser aceito. Por que isso é uma necessidade? Ela não é só mental, ela é física. Quando uma pessoa é rejeitada, é quase como se estivesse dizendo para ela, você vai morrer. Como assim, Romani? Porque durante dezenas de milhares de anos era isso que acontecia. Se a tribo rejeitava aquela pessoa e ela tinha que sair para se virar sozinha, para se virar na selva sozinho, muitos morriam. Era basicamente uma sentença de morte. Uma sentença de morte. Hoje em dia não é mais essa sentença. Hoje em dia, pelo contrário, você pode chegar lá e falar, vida que segue, vai embora e pronto. Às vezes até uma oportunidade, né? Você tira daquilo uma oportunidade. Não, e outra. A pessoa chegou lá, comentou alguma... Eu posso ir lá e apagar o comentário dela. Eu não vou ficar estressando e gastando o meu tempo com a pessoa que nem me conhece, que quer me atrapalhar, sendo que tem um monte de gente que torce por mim e que eu posso gastar o meu tempo com essas pessoas. Então, quando eu olho para dentro e eu sei quem eu sou, isso me blinda muito. Quando eu ainda estou muito perdido sobre, será que eu sou isso, será que eu sou aquilo? É muito importante buscar autoconhecimento, seja através de treinamento, cursos, psicoterapia, mas é essencial. Inclusive, quem quiser depois tem o meu método de psicoterapia, mas pode ser em qualquer... Busque ser uma pessoa melhor, busque se conhecer. Porque quando alguém chega, vou dar um exemplo, de chegar pro Lelis e falar assim, mas você tá usando um terno cor-de-rosa e começar a fazer qualquer... Ele fala, cara, o terno é cor-de-rosa, e daí? Agora, se alguém chega pro Lelis e fala, Lelis, mas você sei lá, é ladrão, e o Lelis sabe que não é, ele vai falar, cara, esse cara não sabe do que ele tá falando, e uma vida que sai, esse cara que é doido. Não sou eu que sou ladrão, esse cara que é doido. É uma interpretação. Uhum. E da mesma forma, se alguém chega e fala assim, Romani, mas você tá com, sei lá, e começa a me criticar. Se aquilo pra mim, às vezes nem é crítica. Exemplo, chegar pra uma pessoa que, sei lá, tá com o cabelo comprido e começa a criticar porque ela tem o cabelo comprido. Talvez aquilo é o que ele gosta. Então o problema não é dele, é do outro que tem uma visão distorcida em relação a não saber quem é, ou achar que os outros devem viver de acordo com as expectativas que nós temos e não de acordo com a própria essência de cada um. Eu acredito que esses são alguns princípios importantes para se levar em consideração, e uma das melhores formas para trabalhar isso é buscar autoconhecimento, buscar fazer cursos ou psicoterapia. É importante fazer psicoterapia, não é só para quem tem problema. Problema todo mundo tem. E antes você ter o aprendizado, se preparar agora, do que esperar uma crise. Eu gosto de dizer que às vezes não precisa necessariamente ser sempre, mas às vezes ter um processo ou de psicoterapia, ou passar por um curso, ou um treinamento, é uma forma de você ir evoluindo como pessoa. Lembra do que eu falei das pessoas subestimarem 10 anos? A questão tem muita gente que vive no piloto automático, e viver no piloto automático pra mim nada vai mudar. E sabe por que não vai? Porque a pessoa não tá fazendo treinamento, não tá fazendo um curso, não tá se desenvolvendo, não tá se autoconhecendo, não tá buscando mais. Se a pessoa tem fome, e isso pode ser em qualquer lugar, se essa pessoa tem fome, ela faz mais do que o combinado. Exemplo, tá aqui na empresa aqui no podcast Sem Rodeios, e tá ajudando aqui na organização, a pessoa entrega mais do que o combinado, às vezes faz uma coisa, mesmo que não tá no horário, essa pessoa você quer perto de você, você quer, torce para ela crescer, se tiver oportunidade, você quer que ela cresce junto. Agora, aquela pessoa que faz... Isso é muito engraçado. Tem profissional que faz o trabalho achando que está fazendo um favor para quem pagou ele para fazer aquele trabalho. O conceito de profissional é o trabalho. Tipo assim, entregar um bom trabalho é o mínimo que um profissional deveria fazer. É engraçado, tem gente que ele é contratado para fazer X. Ele entrega X e, mesmo entregando X, ele acha que
tá pegando o boi de ter entregado X. Mas ele foi pago para entregar X. Fazer mais que o combinado é uma coisa muito simples, muitas vezes, e que pouca gente está disposta a fazer. E se você conversar, eu convivo com muita gente com resultados muito acima da média. Essas pessoas trabalham mais, se dedicaram mais, essas pessoas fizeram coisas fora do horário combinado de trabalho, não só... E outra, quando faz coisa, tem gente que pensa que está fazendo isso pela empresa. Não é. Está fazendo isso por si. Quando eu chegava na administração de construção e que fora do trabalho eu estava lá mexendo, arrumando uma planilha para organizar os cursos, para apresentar, aquilo era para mim. Eu não sabia com a clareza que eu tenho hoje. Mas hoje, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não ia saber fazer isso para o meu negócio. E não estou falando só para o meu negócio, não. Até é muito mais fácil você crescer, ser valorizado. Você ganha valor de mercado. Quando você cresce, se desenvolve, e é uma coisa que ninguém tira. Ninguém consegue te tirar. E lembra, só tem síndrome do impostor quem se preocupa. Se importa. Se importa. Romani, no que a pessoa tem que ter atenção em 2024? Qual que é o ponto crucial que ela deve ficar atenta para ela ter um bom ano que vem? Vamos falar algumas... 2024. Primeiro, tem uma pesquisa que me chama muita atenção, que é a seguinte. Todas as vezes que perguntam, assim, não todas, mas 90 e tantos % das vezes que perguntam às pessoas como você acredita que vai ser o próximo ano. Quando a maioria da população acredita que o ano vai ser bom, o ano é bom. Quando a maioria acredita que vai ser ruim, o ano é ruim. Ou seja, a economia, o mercado, ele não é simplesmente o mercado. Ele é o que as pessoas acreditam que o mercado vai ser. Por quê? Se eu acredito que vai ser bom, eu vou investir mais, isso consequentemente gera mais empregos, isso gera um aquecimento na economia. Se as pessoas começam a ficar com medo, a economia também tende a encolher. Então é importante entender isso. Então eu acredito que isso é importante demais. Se você está assistindo esse podcast, tem uma perspectiva positiva sobre o próximo ano. O mercado... Todo ano, ele sempre acompanha esse gráfico. Existe esse gráfico. E se você... Do que a percepção das pessoas diz que vai ser e o que realmente é. Basicamente assim, ó. Acompanha quase que exato. Parece vidente, mas não é vidente. É porque essas pessoas... O Brasil são essas pessoas. Então, se a pessoa... É o que ela está disposta a fazer para o ano que vem. E aí, quando que foge a exceção? Tipo uma pandemia ou uma coisa que foi uma coisa que não tinha como ninguém prever. E aí, realmente, os pontos fora a crise de 1929, mas fica quase 100 anos sem ter esses pontos fora da curva. Então, eu acredito ser muito importante ter essa perspectiva onde 2024 vai ser um ano maravilhoso de grandes realizações para a sua vida, você que está assistindo. E a partir disso, que vai ser de grandes realizações, eu gosto de dividir em 4 quadrantes, 4 trimestres. A cada trimestre, qual habilidade ou competência você vai desenvolver? E eu não estou falando sobre a sua empresa pagar para você porque você é colaborador, não. Eu estou falando, não responsabilize o local que você trabalha pelo seu crescimento. Vamos lá. Isso parece simples, mas quanta gente fica 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e parece que a pessoa não quer desenvolver novas habilidades, ele vai ficar com a mesma habilidade. Não, se você fizer isso que eu tô falando agora, a cada 3 meses, uma competência, uma habilidade nova que eu vou ter, que há 3 meses atrás eu não tinha, você vai se assustar com a pessoa que você se torna alguns anos depois. Agora, aquela pessoa que não faz isso, vai passar ano. Vai estar no mesmo lugar. Eu acho que o platô é o nosso pior inimigo, porque se cria uma zona de conforto ali. E eu vou contar uma história real. 2 pessoas entraram no supermercado. Os 2 ganhavam um salário mínimo, entraram para trabalhar no supermercado. Uma delas, ela tinha um sonho de comprar uma Mercedes. Parecia maluco para uma pessoa que tinha acabado de começar a entrar no supermercado para trabalhar. Uhum. Esse outro aqui não tinha. O que esse aqui fez que esse outro não fez? Primeira coisa, ele começou, ele não sabia se ia ser ali onde for, mas ele começou a entender como que eu faço para poder ter alguma chance de crescer aqui dentro.
ele começou a fazer coisas que não era nem esperado que ele fizesse, de entender sobre todo o supermercado, ele ficava atento, ele se importava. Ele não só fazia o que ele era pedido, tá um tempo livre, eu vou ficar parado sem fazer nada. Não, eu vou aproveitar para entender o que aquele setor faz, deixa eu entender o que o cara do açougue está fazendo, deixa eu entender como que o caixa funciona, deixa eu entender aqui a dinâmica do supermercado. Passou um pouco, ele foi e ele pagou com o salário dele um curso para entender mais sobre supervisão e coordenação de pessoas. Não foi a empresa que pagou para ele, ele pagou. Sabe o que aconteceu quando teve a oportunidade de alguém se tornar supervisor? Ele foi escolhido, não foi o outro cara que estava lá. Eu tô falando outro cara, esse outro aqui não foi o que eu... Esse aqui é o que eu conheci. Esse outro eu tô dizendo vários outros que estavam lá. Esse outro eu não sei nem qual é. Agora esse daqui, ele se tornou supervisor. E ele, na hora que ele viu que isso podia acontecer, ele falou, cara, eu quero virar gerente aqui dentro. Ele começou a fazer cursos de gerência. Ele separava a parte do cara. Não era o supermercado que estava pagando para ele, não. Era ele. Ele investiu nele próprio. Ele investiu nele próprio. Lembra aquilo que eu falei? A cada 3 meses, uma nova habilidade, uma nova competência. As pessoas superestimam demais o que vai fazer do dia para a noite e subestimam demais o que pode fazer no longo do tempo. Eu entrei no negócio. Não tô milionário, já tem 6 meses que eu tô trabalhando com isso, deixa eu fazer outra coisa. Desculpa, aí a pessoa tá com a realidade, ela tá querendo ganhar uma loteria. Agora, o que aconteceu? Esse cara passou um tempo, ele não foi promovido para gerente na primeira oportunidade que teve. Outra pessoa entrou e não foi ele. Ele podia ter ficado frustrado, falar que não dá. Desistir, sair do supermercado. Exato. E depois, curiosamente, ele foi promovido para gerente alguns anos depois. E o mais incrível, esse cara começou a não só a investir em treinamentos, mas ele começou no tempo livre dele a visitar outras redes e entender a dinâmica. Ele percebeu problemas que o supermercado tinha, que os donos do supermercado não estavam vendo e começou a solucionar aqueles problemas. Olha o que eu tô falando aqui. Não foi a empresa que pediu para ele fazer, foi ele que decidiu fazer isso. E o mais interessante, ele começou a prestar um serviço pro supermercado como se fosse uma empresa paralela, prestando serviço para supermercado. Foi dando certo. Ele depois começou a prestar serviço para outros supermercados, ele foi para a diretoria desse supermercado que ele trabalhava e depois ele saiu e montou uma empresa que basicamente ela presta serviço para várias redes de supermercados. Ele conseguiu comprar a Mercedes dele, só que isso não foi do dia para a noite. E se não fosse um supermercado, se fosse em qualquer outra área, ele tem muito mais know-how, ele tem muito mais conhecimento sobre logística, ele teve muito mais conhecimento sobre administração, sobre gestão de pessoas, ele passa a valer mais no mercado. Esse é um dos grandes poderes da coisa. Perfeito, Romani. Deixa eu chamar o Flávio Souza. O Flávio tá todo sorridente, porque eu acho que ele tava anotando tudo ali, fazendo seu checklist para 2024, para ter mais sucesso ainda. Agora o Flávio tá lá em Belo Horizonte. Ô Flávio, agora você já pode contar pra gente, ué. Agora você já pode revelar qual que é o futuro do Flávio Souza no próximo ano. E Flávio, foi de avião para BH já? Ainda não. Quando eu fui, não tinha essa possibilidade ainda. Mas agora a Prefeitura de Patos de Minas anunciou, né, essa novidade de voos Patos-Belo Horizonte com preços acessíveis. Inclusive, a gente tem que destacar isso, que é um ponto positivo, né? Eu agora sou um dos beneficiados dessa novidade. Mas o Lelis falou, qual que é o futuro do Flávio? Hoje já não é mais o futuro, é o presente do Flávio. O presente do Flávio hoje é na FM O Tempo, aqui em Belo Horizonte. Sou um dos que compõem a equipe de âncoras da FM O Tempo, e eu posso contar uma história a respeito desse trabalho que pode servir de inspiração para algumas pessoas. Eu lembro que em 2018 a rádio FM O Tempo ainda não se chamava FM O Tempo, ela se chamava Rádio Super Notícia. Eu assisti o programa do qual hoje eu faço parte e falei assim, um dia eu vou trabalhar aí. Só porque eu tentei algumas vezes e não consegui. Não consegui nem chegar perto, sempre batia na trave, sempre acontecia alguma coisa, sempre aparecia outra coisa. E aí, esse ano de 2023 foi um ano de muito incômodo
na minha vida, de muito incômodo. Eu queria muito mudar muitas coisas e mentalizei várias coisas. Uma delas estar onde eu estou hoje. E não só mentalizar, mas comecei a agir para que essas coisas acontecessem. Eu comecei a procurar novas oportunidades, comecei a visitar outras pessoas, conhecer outras pessoas, aumentar o network até que eu cheguei aqui. Não estou dizendo que foi fácil, porque não foi. Só quem está perto, né, sabe muito bem disso, sabe a nossa trajetória, do que a gente passou para chegar onde a gente gostaria de ter chegado com esse projeto e com tantos outros. Foram tempos de muita dificuldade, mas também de muita mudança. E é nesse sentido que eu gostaria de deixar a minha última pergunta para você, Romani. Como é que a gente consegue deixar a nossa vida mais organizada para que essas coisas aconteçam? Estou dizendo de experiência própria, porque foi necessário que eu me organizasse, que eu agisse, mas antes de tudo, eu mentalizasse, eu energizasse, eu pedisse a Deus, que é o caso da minha fé em específico, para que isso acontecesse. Qual seria a dica, ou pelo menos um caminho que você indicaria para quem quer começar o ano de 2024 alcançando e realizando as mudanças que tanto sonha? Vamos lá. 4 pilares que eu defendo na minha metodologia. Uma das coisas que é importante demais em fazer é comece a trabalhar o seu ser. Antes de ter, eu tenho que ser. E o ser implica em você ser visto como se você já tivesse o resultado antes de ter. Como assim? Se eu chego pro Flávio, e eu chego pro Flávio, olho pro Flávio, e eu já vejo ele como sendo aquela pessoa que consegue sustentar aquele resultado, antes dele ter o resultado, fica muito mais fácil de ser contratado ou de fazer parte daquele projeto. Então, para trabalhar o ser, vou dar algumas questões práticas aqui do trabalhar o ser. Começa a olhar desde a rede social, sua foto de perfil, o que está escrito na biografia do seu Instagram, quais são os destaques que estão lá, como você quer ser visto, intencionalmente trabalhar isso na cabeça das pessoas. Quando as pessoas falarem uma palavra, quando falarem de você, quais palavras vêm na cabeça das pessoas quando falarem de você? A forma de se vestir, começar a trabalhar esse posicionamento do ser, e eu não estou dizendo para vestir terno, gravata, não, estou dizendo como você quer ser visto. Se for para, eu quero ser surfista, talvez então é de bermuda de surf e tudo bem. A questão é eu ser antes de ter aquele resultado. A partir do ser, eu tenho o segundo pilar que eu vou chamar ele aqui de arriscar. Como assim o arriscar? É o de dar a cara, ousar. O que seria esse ousar? Agora eu tenho que literalmente levar alguns nãos. Casse os nãos. As pessoas têm medo de levar não. Então é chegar, buscar parceria, buscar convidados para trazer aqui no podcast, é buscar negócios. E um monte de gente vai falar não. Se você... Tem gente que fala assim, mas toda venda que eu faço, de cada 2 pessoas que eu converso, 1 me compra. Ou de cada 5, 4 me compram. Desculpe, o seu processo comercial tá horrível. Por quê? Porque quer dizer que você está falando com pouca gente. Se eu estiver mais disposição para falar não, para receber não, eu vou receber mais nãos do que sim. Essa é uma métrica que indica se eu estou usando o suficiente. Se eu estiver recebendo mais sims do que não, eu preciso usar mais. E isso aqui parece simples, mas isso transforma a vida. As pessoas acham, a maioria das pessoas acham que as coisas, sei lá, o cara tem um talento, caiu do céu, ele teve sucesso, ou de não sei o que, ou as coisas estão dando certo. Não, você pode ter certeza que ele tem, as chances são enormes que ele tenha usado mais que você. Aí, ousou. Essa outra coisa aqui, eu chamo vou colocar aqui entrar em ação. É entregar aquilo que você ousou, vou dar um exemplo. Não adiantava o Lelis ter me convidado para o podcast se ele chegasse aqui e não tivesse os microfones, não tivesse arrumado a sala, se ele não tiver... Então, é fazer essa entrega bem feita. É o fazer realmente. Tem gente que, às vezes, até depois some aqui na hora da entrega. Ou some, sabe? Essa parte aqui é muito importante. Fazer, entrar em ação, entregar. Se preocupar, sobretudo com o resultado. Dar esse resultado. Fez isso daqui,
Aí vem o quarto pilar, que para mim é muito importante, é retribuir. O que é o retribuir? É dar de volta. Não é para quem gerou valor para você, não é para o mundo mesmo. É como eu posso retribuir. E não tô falando de só pensar em caridade, não. Às vezes, eu vou dar um exemplo. Quando tem conteúdo de qualidade gratuito chegando para você, talvez isso pode te ajudar, te inspirar a fazer o seu ano de 2024 ser um pouco melhor. Então, é retribuir, gerar valor para outras pessoas. Às vezes, sem necessariamente esperar nada em troca. Esse retribuir é muito importante. Eu gosto de dizer, se a gente gira isso daqui, se a gente sustenta esses 4 pilares, é muito difícil segurar alguém que está com esses pilares sólidos. E aí vem um problema. Se uma pessoa está com desses pilares mais baixos, o telhado vai ficar torto. Então eu retribuo. Às vezes achar que retribuição é só para quem já está com muito resultado. E não é. Isso torna as coisas mais leves. Você quer fazer... É muito mais fácil você querer fazer negócio com pessoas que você sabe que também querem que você ganhe. Que não está querendo tomar tudo para si. Isso abre portas. Se você não tem esse pilar aqui, às vezes tem porta fechada para você que você nem sabe o porquê. E os outros pilares de dar o resultado, entrar em ação, de ousar e do ser, é o que sustenta, eu falo, os melhores resultados da nossa vida, não só para 2024, mas como estilo de vida. Com toda certeza que a gente tenha plenitude para esse novo ano. Calma, né? A gente tá vivendo um tempo de ansiedade. Eu acho que a gente precisa respirar mais, se conectar mais com as pessoas, presencialmente, igual a gente tá aqui. A tecnologia ajuda bastante, mas eu acho também, na minha opinião, eu acho que talvez você compactua também, é necessário a gente ter muita prudência e a gente não deixar de ser humanos, né, Romani? Isso já tem pesquisas, isso é extremamente importante. Hoje, o celular é uma epidemia, o vício em celular. O Flávio Souza teve que se desconectar por causa da bateria, mas ele deixou aqui uma mensagem agradecendo todos pela audiência nesta temporada. Acompanhe o Flávio Souza pelo O Tempo em Belo Horizonte. Em breve também ele vai estar aqui conosco no Patos Notícias. Antes de despedir do Romani, eu quero aproveitar... E, pessoal, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Claro, aqui qual que é o arroba? No seu canal. Beleza, isso é verdade. Tem que inscrever sim no Patos Notícias. A gente está youtube.com/Patos Notícias. A gente também está no Spotify, em versão de áudio. Pessoal, acompanhar enquanto tá na academia, enquanto tá andando de carro. Estamos também no Instagram, @Patos Notícias, e no Facebook, também no mesmo arroba. E quem quiser conhecer o meu é Romani com 2 N's e no final, o YouTube, e o Instagram, @Romani Souza, Romani com 2 N's e no final também. Perfeito, Romani. Eu quero aproveitar aqui para mostrar para o pessoal que a gente teve uma pesquisa que foi realizada aqui em Patos de Minas nesse finalzinho de ano, da Destaque Pesquisas, e a gente ficou entre os melhores sites aqui de Patos de Minas, agradecendo muito aí a audiência pela confiança nesses 12 meses, o Patos Notícias que está no ar desde 2006. Então a gente tem uma longa caminhada aí e a gente fica muito feliz aí com a preferência do público. E agradecer também o meu companheiro Igor Nunes, o Igor Nunes que foi um visionário lá em 2006, na época que a internet estava engatinhando, que a gente nem tinha tantos portais de notícias aqui em Minas, né? Na verdade, no Brasil também. Ele teve essa visão de abrir o Patos Notícias e permitiu que tudo isso acontecesse. No mais, Romani, muito obrigado por sua presença aqui. Foi um prazer. O prazer é meu e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito. Eu também fiz até umas anotações aqui para mim levar para a vida. E o Patos Notícias está sempre de portas abertas para você, para o seu instituto. Obrigado, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês também. Perfeito. Agradecendo também os nossos patrocinadores mais uma vez. Sem vocês, nada disso seria possível. A iTech Pro, a autorizada, especializada Apple aqui em Patos de Minas. Também agradecendo a Água de Cheiro Beleza Brasileira. E, claro, a Prefeitura Municipal de Patos de Minas. Um novo tempo
para uma nova cidade. A gente retorna em 2024 com mais uma temporada do Sem Rodeios. Um forte abraço, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.